iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos. Você está preparado para mais um capítulo deste belo livro? Se chama Cartas e Crônicas. Esse livro é de Humberto de Campos, do espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós já pudemos gravar e ler, comentar capítulos anteriores, não é? Humberto de Campos trouxe cartas, crônicas, assuntos interessantes e hoje daremos continuidade a esse tema. Lembrando que na semana passada nós pudemos falar sobre a consciência espírita, algo bastante interessante que nos remete a essa questão de nós sermos espíritas e até que ponto nós realmente acreditamos, somos fiéis nisso que nós estamos estudando e aprendendo com o espiritismo. Porque o que nós vimos do lado de lá, no conto de Humberto de Campos, é que os espíritas estão desencarnando e estão em condições muito ruins, devido às responsabilidades que assumiram e que deixaram de realizar aquilo que precisava ser realizado quando encarnados. Então, essa doutrina é muito bonita e ela requer de nós muita responsabilidade, muito aprendizado. É por isso que a gente está aqui, porque tem sempre coisas boas, muitas informações no plano espiritual para descobrirmos, aprendermos. Então, para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Faz sempre um bem muito grande podermos tratar de temas espíritas com a possibilidade de aprendermos juntos nessas orientações, nessas histórias. Sabe por quê? Algumas vezes, a pessoa que está procurando coisas espirituais, ela tem dificuldade de aprofundar-se em textos muito densos, muito áridos, muito filosóficos. A pessoa não está ainda com a mente aberta para uma atenção colocada sobre essas formas de educação do espírito que exijam do cérebro uma ginástica muito forte. É como o indivíduo que nunca fez ginástica e de repente entra numa academia. Ele quer perder aquela gordura, mas ele não quer ficar musculoso de um dia para o outro, ele não consegue. Então ele tem que fazer aqueles exercícios mais fáceis, né? Em menos intensidade, com peso mais levinho, para ele ganhando resistência. Não que os pesos não sejam importantes, que ele não tenha que realmente chegar a ter um peso maior no seu exercício, mas se ele começar pelo peso muito grande, ele vai se lesar. Ele vai ter uma lesão muscular, óssea, e aí ele vai ter que ficar longe do exercício. Então, o que acontece? O mundo espiritual tem muita sapiência. Ele permite que, para todos os tipos de, vamos dizer assim, alunos de academia, existam textos que sejam adequados ao peso que ele pode carregar. E este livro, ele é muito bonito, por quê? Ele demonstra com profundidade coisas importantes, mas de uma forma leve, é gostoso de ler, às vezes é engraçado, às vezes é trágico, às vezes é uma mensagem mais direta, outras vezes é uma insinuação, mas sempre com base naquilo que é essencial para nós nos tornarmos um atleta. Portanto, muitas pessoas, Solange, não conseguem começar a estudar o Espiritismo através do livro dos Espíritos, através do livro dos Médiuns, que é a doutrina pura, mas são capazes de aprender muita coisa através de romances, através de histórias. E aqui, este é um dos livros que nos trazem informações muito importantes e de fácil assimilação. Na história em si, né? Você vai perceber coisas que, puxa, que interessante isso, essa historinha. Você deve ter visto aquela história lá da tragédia no circo, as 3 orações lá das árvores, né? Que fizeram as 3 orações. Essa historinha dá para contar para os filhos, para os netos. E agora, se na semana passada nós tivemos o capítulo que fala da consciência espírita, que nos levou ao livro dos Espíritos. Olha como eles conectam as coisas. Uma história que é o relato de um sonho que Kardec teve com o livro dos Espíritos, que a gente vai estudando aos pouquinhos, eu e a Solange, lá no nosso Espiritismo Sem Mistério. Você vê que é uma conexão.
E depois de vermos a consciência espírita, Solange, no programa anterior, nós vamos ouvir uma história ligada exatamente ao mesmo princípio. O espírito de alguém que vem contar coisas das quais ele se arrependeu do lado de lá, não é mesmo? É isso mesmo. E o que é bacana é que o espírito que conta a história, ele até pede no final da história que Humberto conte para as pessoas a minha história, já que eu sei que você está escrevendo para os encarnados, então conte essa história, porque isso aconteceu comigo, o espírito diz. Quem sabe pode ajudar mais alguém, Isso. Não é mesmo? Vamos lá então. Nós estamos no capítulo 8º, o título é Obsessão Pacífica. Quando reencontrei o meu amigo Custódio Saquarema na vida espiritual, depois da efusão, depois daquela manifestação afetiva, não é? Quando a gente reencontra os amigos queridos, de companheiros separados desde muito tempo, a conversa se dirigiu, naturalmente, para os comentários em torno da nova situação. Sabia Custódio pertencente à família espírita e, de certo, nessa condição, teria ele retirado o máximo de vantagens para a existência que vinha de largar. Ou seja, eu sabia, diz Humberto, né? Eu sabia que o Saquarema, ele era espírita. E encontrando ele agora, porque Humberto de Campos não era literato. Humberto de Campos morreu muito cedo. Ele foi o mais novo membro da Academia Brasileira de Letras. E ele ficou nesse posto, acho que os últimos 2 ou 3 anos da sua vida, porque ele teve uma doença cavalante, né? Muito rápida, uma enfermidade que foi minando suas energias, e ele ficou poucos anos na academia. Ele não era espírita, portanto. Aliás, ele até se opunha de alguma forma àquela inicial exuberância da manifestação espírita, quando ele escreve que se os espíritos que morreram, quando Francisco Cândido Xavier e a FEB publicam o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, isso tem a ver com a literatura, tem a ver com poesia, a área de Humberto, ele faz uma crônica na qual ele dizia que ele não tinha nada contra, mas se considerar que os espíritos vão vir à Terra fazer competição com os escritores que têm que comprar comida, botar coisa na barriga, isso é uma coisa que é covardia, vamos dizer assim, é desleal, né? E ele faz essa crônica, publicam essa crônica no jornal, ou seja, ele não nega, mas ele também acha uma coisa discrepante. Porém agora, nós estamos onde? Ele está no plano espiritual, agora ele já está escrevendo para a Terra, ele já viu que realmente a vida espiritual é verdadeira, e ele usa toda a sua capacidade de relatar, de escrever com muita propriedade. Só que ele encontrou um amigo que ele conheceu na Terra e que estava lá, do outro lado. E ele sabia que esse amigo tinha sido espírita na Terra. Lembra do programa anterior? O indivíduo recebeu uma faquinha e uma colher para fazer a aração da terra. Era o caso do Humberto. Ele não era espírita, só tinha aquele pouquinho. Mas ele encontrou com alguém que na terra tinha tido um trator e um arado. Poxa vida! Vamos então conversar, Saquarema. Como você esteve aqui? Você deve ter aproveitado bastante, não é? Da sua encarnação na Terra, você que era espírita. Será que foi assim, Solange? É o que nós vamos ver, é bem interessante. Humberto de Campos, né, pensando nisso, ou seja, pensando que esse colega dele tinha toda essa bagagem espiritual, então ele diz, pensando nisso, arrisquei uma pergunta, na expectativa de saber que ele possuía uma excelente bagagem para o ingresso em instâncias superiores. Saquarema, contudo, sorriu de modo vago e informou com a fina autocrítica que eu lhe conhecia no mundo. Agora vamos ver o que o Saquarema falou, né? Você foi bem, né? Você acertou todas as questões, né? Saquarema! Você estava preparado. Ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior. A Terra me devolveu para cá, na velha base do ganhou, mas não leva.
Ajuntei muita consideração e muito dinheiro. No entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti no rumo da reencarnação. E aí, né? Humberto deve ter ficado assim surpreso, não é mesmo? Você vê, né? Você encontra alguém que você sabe, puxa vida, ele já teve a chance, ele esteve lá. E, agora me conta como foi sua experiência, agora que você voltou pro lado de cá. Porque eu não sabia nada, eu me danei bastante, porque eu não tinha nenhum conhecimento, eu fiz muita burrada. Mas você sabia. Aí o Saquarema fala assim, antes fosse assim. Eu voltei pra cá como aquele que ganhou, mas não levou. Eu achei bacana isso. Isso. Ele ganhou, mas não levou o prêmio. Ele ganhou porque teve a chance, mas não conseguiu usufruir dos benefícios que a chance lhe deu. Por quê? E aí ele vai falar da obsessão disfarçada. Uma obsessão que ele foi vítima e que fez com que, quando ele voltasse para o outro lado, ele estivesse pior do que quando ele foi para a encarnação no comecinho. E agora, como Humberto de Campos olha para ele com aquela cara, conta mais. É mesmo? Então, ele continua explicando. Vamos ver o texto. Você não ignora que renasci num lar espírita, mas, como sucede à maioria dos reencarnados, trazia comigo, ligados ao meu clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado que, sem o veículo de carne, se valiam de mim para se vincularem às sensações do plano terrestre, como se eu fosse uma vaca habilitada a cooperar na alimentação e condução de pequena família. O que você entendeu aí, Solange? Achei ótima essa colocação, porque ele está dizendo que ele veio reencarnar, não é? Ok, mas ele tinha já uns sócios de vidas anteriores, sócios que gostavam dos mesmos vícios, que eram, né? Eles compartilhavam as mesmas emoções, os mesmos vícios. E esses sócios estavam ao lado dele, não, e quando ele reencarna, esses sócios ficam junto com ele, para que os sócios também possam, através dele, ter as mesmas sensações de quando eram encarnados. Eles se unem nesses vícios e aproveitam dessas sensações junto com o Saquarema. E Saquarema aqui se coloca então, puxa vida, eu parecia como uma vaca que tem, não é, toda uma pequena família de bezerros para alimentar. Então era assim que eu, não é? Depois ele enxergou isso, ou seja, era assim nesse sentido que ele estava, como um animal que tinha que alimentar os bezerros, e esses bezerros nada mais eram do que esses sócios, não é? Que ficavam em cima dele, querendo ter mais dessas sensações, desses prazeres, desses desfrutes, e utilizando-se dele, não é? Como provedor dessas sensações. Eles não projetaram uma reencarnação juntos? Não. Eles estiveram juntos em vícios. E o Saquarema falou, bom, agora eu vou voltar para a Terra, vou renascer lá no mundo que eu quero melhorar. No entanto, os amigos, que ainda estavam provavelmente no mesmo ambiente vibratório, na mesma fraqueza, percebendo que ele estava de volta ao campo físico, se aproximaram, porque são afins, têm afinidades. Não tinham se disposto a fazer a mesma coisa que o Saquarema. Então, já que você encontra um amigo, aquele amigo é agradável, você já conhece o cara. É a mesma coisa que quando você chega num ambiente diferente, você nunca foi lá, você não conhece ninguém. Mas quando você entra e o ambiente está cheio de gente, você descobre uma pessoa que você conhece, que você já viu, que você já conversou, mesmo que você não seja amigo. Então, entre todos os estranhos, você tem um ponto que te atrai. Você vai ficar junto com ele. Aí vamos ficar junto aqui nós dois, que a gente não conhece ninguém? Mais ou menos isso. O Saquarema reencarnou. Os sócios estavam aqui ainda na região inferior da Terra. Poxa, nosso amigo está de volta. Ele gostava das coisas que a gente gostava. Vamos ficar junto com ele. E eles passaram, então, a amparar, entre aspas, o Saquarema, exigindo sutilmente que ele fizesse aquelas coisas que eles sempre gostaram. É claro, o Saquarema tinha tido equívocos nessa área e estava agora na reencarnação procurando se livrar desses defeitos.
Mas os amigos invisíveis, sócios de vícios, não queriam que ele se livrasse. Por quê? Bom, já que a gente não consegue mais beber, o Saquarema tá aí. Vamos falar para ele beber, ele gosta da bebida, e a gente bebe junto com ele. Já que a gente não pode mais fumar, Saquarema tá aí, Solange, vamos lá. Saquarema, fuma um aí, vai, pega mais um, mais outro, não esquece que é gostoso, lembra dos nossos tempos. E eles fumam junto. E Saquarema, então, está contando que ele se parecia uma vaca dando leite para um monte de bezerro ficar mamando. Creia que, de minha parte, havia retomado o arado físico, levando excelente programa de trabalho que, se atendido, me asseguraria precioso avanço para as vanguardas da luz. Ou seja, aqui Saquarema está dizendo isso que o André comentou. Ele estava preparado para reencarnar, havia um plano de trabalho e que, se o Saquarema seguisse o plano estabelecido, né, na espiritualidade, ele teria um avanço espiritual muito grande quando reencarnado. Entretanto, meus vampirizadores, ardilosos, sagazes e inteligentes, eles agiam disfarçadamente, sem que eu nem de leve pudesse pressentir a sua influência. E você sabe como que eles agiam? E Humberto de Campos fica com aquele olhão assim, sem falar nada. Como? Tem a interrogação. Como? Não sei, conta aí logo. Conta pra gente. Falava Humberto em silêncio. E então, vendo que Humberto estava curioso para saber como é que esses amigos invisíveis estavam agindo disfarçadamente para que o Saquarema acabasse na deles, veja só como eles foram sutis e como eles são com todos nós também, sutis assim. Vamos lá. Através de simples considerações íntimas, prosseguiu Saquarema desapontado. Tão logo me vi saído da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos me exortaram por meus pais a cultivar o reino do espírito, referindo-se a estudo, abnegação, aprimoramento, mas dentro de mim as vozes de meus acompanhantes surgiam na mente, como fios d'água fluindo de minadouro, propiciando-me da falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Aquelas ideias que vêm de dentro, né? Eu acho que eu estou falando comigo mesmo, essas ideias vêm na minha cabeça. Como aquela fonte que brota da terra ou brota de uma pedra em silêncio, você não vê de onde ela veio, ela só aparece. Então as ideias apareciam na cabeça dele. Enquanto os pais diziam, vai estudar, vai se dedicar, aprofunde-se espiritualmente, vai melhorando a sua capacidade, ele ouvia o que dos amigos invisíveis? Coisas da alma, custódio. Nada disso. A sua hora é de juventude, alegria, sol. Deixa a filosofia para depois. Nada de coisa de velho. Velho que gosta de ficar lendo, ficar gastando as vistas no livro. Você é jovem, vai tomar sol, vai pra praia, vai pro baile, vai se divertir. Olha as meninas aí, o mundo é dos jovens, você tem que aproveitar. Juventude é uma vez só. Você já ouviu interiormente esses conceitos? Se não de espírito, você já ouviu de outros amigos falarem isso para você. Quando não de próprios parentes que querem que você deixe o estudo para se dedicar a uma vida, entre aspas, dita normal. Normal para os bêbados, normal para os sem vergonhas, normal para os irresponsáveis, normal para aqueles que não querem muito esforço, normal. Mas de verdade eram o quê? Eram insinuações mentais, usando a juventude, que não deixou de ser inteligente porque era jovem, ao contrário, não é? Porque o jovem é bastante sagaz, é bastante inteligente, mas para fazer o jovem desmerecer a capacidade de aprofundamento. Tem que ser leviano, tem que ser por cima, tem que ser na casca, não pode ir muito profundo, deixa o tempo, agora não. Decorrido algum tempo, bacharelei-me, eu me formei. As advertências do lar se fizeram mais altas, conclamando-me ao dever, ou seja, a família, o lar,
né, chamando ele para melhorar, para aprender, estudar pais, as questões espirituais. Os pais que estavam ali ao lado dele na formatura, a família dele. Agora você já se formou, meu filho, agora você então já é um doutor, agora você pode se dedicar também a essas outras coisas. E aí, o que aconteceu com ele? Entretanto, meus seguidores, até então invisíveis para mim, revidavam também com a zombaria inarticulada. Agora não é ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio, custódio. Observe o que todo mundo faz. Observe a maioria. Não se faça de louco. Você tem que ganhar seu dinheiro, você estudou para ter lucro agora, você vai ter que trabalhar. Esse negócio de ficar atrás de religião, para assuntos filosóficos, não, ainda não é a hora. E então? Casei-me e logo após, os chamados à espiritualização recrudesceram, aumentaram em torno de mim. Meus espertos exploradores, porém, comentavam vivazes: não ceda, custódio, e as responsabilidades da família. É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos. Pé de meia. Você tem que fazer seu pé de meia. Os filhos dependem de você. Você vai deixar os filhos no mundo morrerem de fome? Depois que eles crescem, eles têm que estudar. Você tem que pagar o estudo para eles se formarem. Sua mulher também tem necessidades e ela também precisa de conforto. Você tem que melhorar de vida. Você vai querer ser um pé rapado, que nem aquele seu primo, aquele seu cunhado, aquele funcionário que não ganha nada. Você tem que progredir, custódio. E assim o custódio, quando estava já na fase adulta, já com a esposa, já com os filhos, como acontece com muita gente, usa a desculpa da família para continuar materialista, para continuar indiferente ao espírito, para continuar jogando o tempo de crescimento interior e os projetos de trabalho no lixo. É isso que aconteceu. E estes solertes espíritos utilizavam-se desses raciocínios muito astutos, que parecem ter um fundo de verdade. Porque é óbvio, o jovem, ele quer brincar, ele quer divertir-se, ele não quer... Normalmente ele é semi-irresponsável, ele gosta de chegar na vida adulta, assim, no começo, e desfrutar daquilo que era proibido quando criança. Então não pode fumar, não pode beber, agora eu posso. Eu não posso ter vida leviana, não posso dar vazão aos meus desejos, mas agora eu posso. Então vai e joga todo o seu ímpeto na realização dos seus prazeres. Ah, tá fazendo o que a gente quer. Aí ele se forma, consegue o diploma. Agora é diploma, é responsável, é profissional, pode trabalhar e pode estudar, pode se dedicar. Não, agora você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer a base do seu futuro. Depois casa. Agora não, tem os filhos, você vai ter que cuidar do leitinho das crianças, vai ter que se promover, vai ter que gastar com as crianças para ela crescer, ter saúde. O que mais, Solange? A morte subtraiu-me os pais e eu, advogado e financista, já na idade madura, ainda ouvia os bons espíritos por intermédio de companheiros dedicados, requisitando-me a elevação moral pela execução dos compromissos assumidos. Todavia, na casa interna, se amontoavam os argumentos de meus obsessores inflexíveis. Espera um pouquinho, volta aí. Ele ficou já adulto e já maduro. Obviamente, aqueles que eram seus tutores físicos, através de cujas bocas ele escutava alertas, chamamentos, que os próprios espíritos amigos faziam no seu inconsciente, mas ele não ouvia, os pais agora tinham ido embora. Deixaram, porque é natural da vida que os pais morram antes dos filhos, se não houver um acidente que inverta isso, mas normalmente os pais vão embora. E quando os pais se foram, ainda restavam os espíritos amigos que o convocavam. Vamos, meu filho, vamos fazer aquilo que você pelo menos prometeu fazer, você se preparou para fazer tudo isso. E então, o que acontecia? Agora que ele já estava posto, financista, tinha dinheiro, já era um homem maduro, o que falavam os amigos, entre aspas, dele?
Custódio, você tem mais o que fazer, tem mais ocupações, tem a vida social. Você não está preparado para a seara de fé. Você não está religioso, você nunca foi. E a sociedade, e as pessoas? E as pessoas que olham para você e veem a sua roupa, a sua postura, seu dinheiro guardado. Isso é vida social, você tem que dar satisfação para essas pessoas. Imagina você perder tempo agora com essas coisas de fé. Que fé, que nada. A fé nunca pagou suas contas. Em seguida, chegaram a velhice e a doença. Essas duas enfermeiras da alma que vivem de mãos dadas na terra. Passei a sofrer e desencantar-me. Alguns raros visitantes de minha idade avançada, transmitindo-me os derradeiros convites da espiritualidade maior, insistiam comigo, esperando que eu me consagrasse às coisas sagradas da alma. Espíritos ainda, mesmo na velhice dele, o chamavam. Vamos, Custódio, Custódio, Custódio. Eu lembro daquela escolinha do professor Raimundo, que tinha o Geraldo, lembra disso? Geraldo, é o Custódio, vamos Custódio, sacode o esqueleto aí, meu velho, vamos fazer alguma coisa, ainda dá tempo. Sai do sofá. Levanta, abre a janela, deixa entrar o ar, vê alguma coisa ainda que dá para fazer. Custódio. No entanto, dessa vez, os gritos dos meus antigos vampirizadores se aumentaram, se elevaram, mais irônicos, assoprando-me sarcasmo, como se fosse eu mesmo a me ridicularizar. Diziam o que, Solange? Você, velho Custódio, que vai fazer você com o espiritismo? É tarde demais. Você passou do tempo. Você perdeu o bonde, você já não tem mais nenhuma moral para fazer coisa de espiritismo. E eles continuam dizendo, fazer profissão de fé, dar testemunho, mensagem de outro mundo. O que vão dizer de você, meu velho? Seus seguidores, seus melhores amigos vão dizer que você ficou doido, que você está senil, está com Alzheimer, está com alguma doença de velho. É isso que eles vão fazer, que você agora perdeu o juízo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ele está ouvindo isso e pensando que é ele mesmo que está pensando isso com ele. Seus próprios filhos vão fazer o que, Solange? Interditarão você como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Já passou do tempo. Você não está mais no tempo disso. Você já passou do tempo. Não adianta mais querer agora dar uma de religioso. Você agora já não pode mais fazer isto. Tudo isso, Saquarema está contando para Humberto de Campos. Olha só que coisa interessante. E aqui, Solange, ele está contando, e nós agradecemos muito a autenticidade do Saquarema e a ação do próprio Humberto, que contou-nos essa história, porque esse filme nós vemos todo santo dia. Verdade. Todo santo dia. Chega alguém na casa espírita que está com problema de obsessão, que está com problema de perturbação. Na juventude você fala, olha, vem tomar passe, uma vez por semana isso vai melhorar. Vem aqui assistir as palestras, você vai pensando, olha, eu vou te dar um livro. Não, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que ir para a escola, eu não tenho tempo de fazer isso. E às vezes eles chegam na casa espírita com algumas peculiaridades mediúnicas, enxergam, escutam, e eles vão lá para os espíritos arrancar isso deles, que eles não querem ter esse negócio não, o negócio deles é ganhar dinheiro, é se formar. Aí outros vão na casa espírita, porque já estão trabalhando, já têm a sua família, mas o negócio está indo mal. Então eles acham que eles vão lá pedir bênção para os espíritos ir lá entrar cliente na sua loja, ou ele ganhar dinheiro para pagar as contas. Não vão lá para aprender espiritualidade. Eles vão lá para tentar arrumar um jeito de dar certo a sua vida material. Ou a sua vida afetiva, porque não está indo bem com o marido, não está indo bem com a mulher, é o sonho dele encontrar uma outra pessoa. Não estão buscando espiritualidade. Quantas vezes todo dia você fala assim para a pessoa que já se formou,
que agora tem uma boa posição, escuta, você não vai vir aqui, você pode vir trabalhar aqui, você, não, eu não quero assumir compromisso, porque eu tenho meus afazeres, eu tenho que ganhar meu dinheiro, mas você já tem dinheiro, você já tem a sua casa, você já tem seu escritório, seu carro, você já vive de aluguel, mas e meus filhos? Eu tenho que ajudar meus filhos, eu tenho que fazer, eu vou me sentir feito se eu der uma casa para cada um. Então ele vai trabalhar o resto da vida para conseguir. A verdade não é essa. A verdade é que ele gosta de fazer isso, ele gosta de ganhar dinheiro. Ele usa os filhos como desculpa. Mas a justificativa dele não parece ser uma justificativa nobre. Não, eu gosto eu quero que meus filhos tenham alegria quando eu morrer, porque cada um tem a sua casa, tem o seu carro. Então ele nunca vai deixar espaço para ele melhorar-se como espírito. Aí quando ele fica doente, já velho, quando já não tem mais o que fazer, você pede lá no centro, eu tô doente, pede pro doutor Bezerra me curar, me fazer uma cirurgia, tirar o tumor daqui, tirar o entupimento dali, tirar o AVC da cabeça, pede para eles fazerem isso para mim. Pedir a gente pede, mas você merece, seu inútil, você merece, seu omisso, você merece, você fez alguma coisa por você mesmo? Só ganhou dinheiro, só se preocupou com essas desculpas. É o que o Saquarema está contando para nós. Olha só. É isso mesmo. E aí, ele vai arrematar essa história. Porque Saquarema continua falando. Os meus perseguidores não me maltrataram o corpo, nem me conturbaram a mente. Eles incentivaram apenas o meu comodismo e com isso me impediram qualquer passo renovador. As pessoas pensam que o obsessor é aquele indivíduo com uma faca na garganta, vai fazer isso, bandido, você tem que ser assim. Ou eles pensam que o obsessor tem um chicote, um tridente com fogo e vai empurrando você, ou que vai derrubar você, vai passar um trançapé, você vai quebrar a perna. Ele pensa que os obsessores são assim. Pode até existir, mas esses daí são os trogloditas. Esses obsessores são os obsessores que não têm muito conhecimento, muito requinte, muita astúcia. Então eles vão para o lado da violência. Mas esses são fáceis. Esses são fáceis porque o próprio indivíduo pode se opor. Não, eu não sou assim. Por que eu estou querendo fazer isso? Não, isso não é meu. Opa, não concordo com isso. Existem princípios morais dentro das pessoas que, se elas estiverem um pouquinho despertas, esses princípios morais já freiam essas intuições, essas influências. Mas e quando o negócio é astuto, como foi aqui? Quando o negócio é assim solerte, é por baixo do pano, o cara sabe que você gosta daquilo, ele vai lá, faz mais um pouquinho. Vai lá, consegue mais um pouquinho, é gostoso, você vai gostar muito. E você então recebe aquilo como um estímulo ao que você gosta, sem fazer nenhum juízo daquilo que alguém invisível ou visível tenha te alertado. Olha, você não acha que você está perdendo tempo? Vou dar um exemplo aqui. Você tem joguinho no seu celular, ou você tem um PlayStation qualquer aí que você joga no computador. Você já notou quanto tempo você perde fazendo isso? Quanto tempo você fica lá para tentar passar de uma fase para outra? E depois que você consegue vencer as fases, o que você aprendeu de novo? Nada. Você apenas embruteceu o seu cérebro. Então, a entidade que está desfrutando com você dessa jogatina, que é um cassino dentro de casa, está apenas estimulando o que você tem de ruim, que é a falta da vontade, a preguiça no estudo, não se empenhar em fazer alguma coisa consistente que te dê cultura. Porque você não vai sair falando inglês depois de ter conseguido passar em todas as fases daquele joguinho. Você não vai aprender a falar espanhol, italiano. Você não vai se formar em odontologia só porque ficou lá brincando de preencher os vãos naquela telinha. Nada disso. Você sequer vai aprender a colocação de acentos, a colocação de crase, a colocação de vírgula num texto. Você continua semi-analfabeto. Por isso que é importante você perder tempo, porque esses espíritos que fazem você ficar nessa ilusão, eles estão fazendo você gastar o que é precioso. Aquilo que no capítulo anterior nós vimos que
Humberto de Campos contou para nós sobre a preciosidade do tempo. Você não fez nada de bom. E não fazer algo de bom já é um mal. Você passou 24 horas, das quais 12 horas você desperdiçou jogando joguinhos que não te enriqueceram e nem enriqueceram ninguém em bondade, em conhecimento, em cultura. E aí, quando chega a velhice, pede lá no centro, reza lá na novena, fala pra tia, põe meu nome lá no círculo de oração da igreja dela. E aí? Volto da terra, meu caro, imitando o lavrador endividado e de mãos vazias que regressa de um campo fértil, onde poderia ter acumulado inimagináveis tesouros. Então ele está dizendo que ele desencarnou e ele voltou endividado, quer dizer, ele pode ter tido sucesso material, ter tido sucesso social, mas na verdade aquela história, não é? Ele ganha, mas não leva, ou seja, quando ele desencarna, ele não tem nada, ele está de mãos vazias, ele se vê pobre, não é? Como aquele lavrador que não conseguiu dar frutos, não é? E cessa com a consciência de que ele poderia ter trazido muitos tesouros. E ele continua: sei que você ainda escreve para os homens, nossos irmãos. Conte a eles minha pobre experiência. Refira-se junto deles à obsessão pacífica, perigosa, mascarada. Diga a eles alguma coisa acerca do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. Fale, Humberto. Quem sabe a sua fala, esse livro aqui, vamos ver aqui, ó. Este livro foi escrito em 1966. São quase 66, 76, 86, 96, 2006, 2016, são mais de 50 anos. São 56 anos agora. 18 de abril, data do Livro dos Espíritos, né? Uma data muito interessante. E este livro foi escrito em 66 com essa história. Ora, não sabemos quantos mil exemplares esse livro já vendeu. Veja só, Humberto escreveu. Todo mundo que leu essa história ao longo desses 56 anos leu isto. E agora, 56 anos depois, nós estamos usando essa história para falar sobre alguma coisa que acontece todo dia na nossa vida. Ou seja, é uma bênção desses espíritos alertando a gente: cuidado com aquilo que você gosta e que se sente estimulado em continuar repetindo. Se você não estabelecer um critério para definir, ninguém está dizendo que você não precisa, que você não pode jogar o joguinho, que você não pode usar lá o PlayStation, não. Mas defina quanto tempo você vai fazer isso. Estabeleça 15 minutos, 20 minutos por dia. E com isso você obedeça aquilo. Você tem que ser senhor de você, porque senão os espíritos que usam este sistema de obsessão pacífica, eles serão os seus senhores e você vai fazer o que eles quiserem. E eu recomendo que você leia um livro chamado Sexo e Destino, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É um maravilhoso exemplo de ação solerte das entidades sobre os encarnados. E lá tem uma cena muito interessante, que é o de um homem que chega em casa depois do trabalho e vai descansar. Toma o seu banho, põe o seu hobby e aí vai pegar o jornal para ler. Aquelas rotinas da burguesia de antigamente que se achavam no direito. Agora é minha hora de descansar. Aí o que acontece? Ele mora naquela casa, além dele, moram dois espíritos obsessores que estão junto dele e da família. Moram na casa, são comensais, estão juntos. E então um deles se aproxima e os dois são pinguços, os dois espíritos. E ao se aproximar dele, o Cláudio, esse espírito diz ao Cláudio, fazendo cosquinha na garganta, vibratoriamente falando: tenho sede, quero beber. O Cláudio, happy hour, a hora de descansar, vou tomar o meu drink. Se levanta, deixa o jornal, se levanta, vai até o bar, prepara uma dose de uísque e então faz o gesto de tomar o uísque, o espírito gruda nele como se entrasse
a luva, a mão dentro da luva. E o espírito também faz os mesmos gestos e sorve na parte astral do álcool que ele estava ingerindo. E estou satisfeito. Daquele estalinho da língua. O espírito. Aí ele então põe o copo de lado e volta para o sofá para pegar o jornal e continuar lendo. Nisso, o outro espírito que também está lá, que também é pinguço, diz: eu também quero. Ele vai de novo no cara que tinha acabado de tomar uma dose e fala: eu também quero, também estou com sede. Imediatamente seca a garganta, porque ele assimila a ideia, seca a garganta do Cláudio e o Cláudio fala assim: vou tomar mais um. Levanta e faz todo o mesmo procedimento e o segundo espírito faz a mesma coisa. O que eles estão fazendo? Obrigando? Não. Eles estão sugerindo à mente fraca que faça aquilo que a fraqueza permite. E ele faz. Isso no livro Sexo e Destino. Hein? André Luiz e Chico Xavier nos contam uma das passagens interessantes que comprovam isso que o Saquarema está falando. Obsessão que não é obrigatória, forçada, não é uma perda de equilíbrio, a pessoa não passou a rastejar como se fosse uma cobra dentro de casa. Não é aquela obsessão desarvorada, desesperada, não. Pacífica, mansa, obsessãozinha light, que leva a pessoa lightmente para o abismo. E aí, Humberto de Campos termina o trecho nos explicando uma coisa interessante. A Humberto vai dizer: eu abracei Saquarema, de esperança voltada para tempos novos, prometendo atender à sua solicitação. E aqui transcrevo o ensinamento pessoal que poderá servir a muita gente, embora guarde a certeza de que, se eu andasse agora encarnado na Terra e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitá-la. É isso aí. Ele está dizendo: eu sei que isso é importante e eu vou fazer o que eu prometi que eu faria, contar para todo mundo. Mas olha, por mim mesmo, eu digo, se eu talvez estivesse na Terra com a cabeça que eu tinha naquele tempo e alguém me contasse essa história, talvez eu tivesse muito pouca inclinação para aproveitá-la. Eu vou dizer: isso é a história da carochinha, isso daí não existe. Né? Também ia deixar de lado. Isso não ia é ser nada. Mais um. Isso é uma bobagem dos religiosos. A gente nunca gosta de ouvir os conselhos dos bons espíritos. Porque eles sempre contrariam nossas tendências ruins, que querem fazer aquelas coisas. E por isso que a gente gosta sempre de ouvir os conselhos dos maus espíritos, que vão dizer para a gente fazer exatamente aquilo que a gente quer. É a obsessão pacífica. Vamos lembrar que esse assunto é tão importante que no Livro dos Espíritos tem todo um capítulo grande falando da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E lá os espíritos dizem que muitas vezes, Kardec pergunta: nós sofremos a influência dos espíritos? E os espíritos nos respondem: muitas vezes são eles que vos dirigem. Então a gente vê que essa interferência, não é, nos nossos pensamentos, eles sopram coisas para a gente, sejam espíritos bons, sejam espíritos maus. Então nós temos que estar vigilantes para não cairmos nessas armadilhas. Mas gostaria de lembrar também que isso também está lá no Livro dos Espíritos, que os bons espíritos, eles só nos dão bons conselhos. Por aí nós já temos uma forma de averiguarmos se o que estamos pensando é realmente nosso e se o que estamos pensando, se for dos espíritos, será que são de bons espíritos ou de maus espíritos? Então analise o pensamento. Se é algo bom, positivo, provavelmente é de um espírito amigo. Mas se o conselho não é bom, então você já sabe que os espíritos bons não dão maus conselhos. Quais perguntas são essas, Solange? Vocês podem encontrar isso nas perguntas 459 do Livro dos Espíritos, 460, 464. Tem tudo isso lá para você estudar, muito mais bem explicado. E vale a pena, não é? Gostaria de lembrar também, porque o nosso tempo está esgotando, mas nessa lição também foi falado sobre o tempo. Ou seja, na importância, Saquarema pede para a gente, para Humberto falar para a gente da importância do tempo, de nós não perdermos o tempo, de aproveitarmos essas oportunidades. Pense sobre isso.
Nós agradecemos a presença de vocês, que possamos estar juntos no próximo Alegria de Viver. Um grande, grande abraço. Até Tchau, lá. gente. Tchau. Abraço.